Em uma noite chuvosa de 2007, o complexo da Vila Cruzeiro se transformou em uma zona de guerra. Helicópteros sobrevoavam as lajes, tiros ecoavam por todas as vielas e um homem apenas conseguiu resistir por 11 horas contra centenas de policiais. Quando finalmente foi capturado, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, já havia gravado seu nome na história do crime organizado carioca. Mas essa prisão espetacular seria apenas o começo de uma trajetória que o levaria ao topo de uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil. Esta é a história de como um migrante nordestino se tornou o segundo homem mais poderoso do Comando Vermelho. A história de Doca começa longe das favelas do Rio de Janeiro. Nascido em Caiçara, no interior da Paraíba, Edgar Alves de Andrade cresceu em meio à pobreza e às dificuldades típicas do sertão nordestino. Como milhares de brasileiros que buscavam oportunidades nas grandes cidades, ele migrou para o Rio de Janeiro nos anos 1990, carregando sonhos e expectativas de uma vida melhor. Mas o que encontrou foi uma metrópole dividida, onde as oportunidades eram escassas para quem vinha de fora, sem educação formal e sem conexões. O Rio de Janeiro dos anos 1990 era uma cidade em transformação. As facções criminosas estavam se consolidando, o tráfico de drogas se expandia rapidamente e as favelas se tornavam territórios cada vez mais militarizados. Foi nesse contexto que Doca deu seus primeiros passos no mundo do crime. Seu início aconteceu no Morro São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Diferente das favelas famosas da Zona Norte e Sul do Rio, a Baixada era um território mais discreto, onde o crime organizado operava com menos visibilidade da imprensa, mas com igual brutalidade. Foi ali que Doca aprendeu as regras do jogo. Ele não era apenas mais um soldado do tráfico. Desde cedo, demonstrou uma característica que o diferenciaria dos demais: a capacidade de impor respeito através do medo. Em Queimados, Doca estabeleceu algo que se tornaria sua marca registrada: a lei do silêncio. Ninguém falava com a polícia, ninguém questionava suas ordens, ninguém ousava desafiá-lo. Quem quebrava essas regras simplesmente desaparecia. A violência não era apenas uma ferramenta para Doca, era uma linguagem, uma forma de comunicação que todos entendiam perfeitamente. À medida que ganhava experiência e construía sua reputação, Doca começou a ascender na hierarquia do Comando Vermelho. Sua habilidade em manter territórios sob controle, sua lealdade à facção e sua disposição para executar ordens sem hesitação chamaram a atenção dos líderes mais experientes. Ele foi transferido para áreas mais estratégicas, assumindo a gestão de pontos de venda de drogas na Vila Cruzeiro, um dos complexos de favelas mais importantes do Rio. A Vila Cruzeiro não era qualquer território. Localizada entre a Penha e Jacarezinho, essa comunidade era um ponto estratégico para o escoamento de drogas e armas. Controlar a Vila Cruzeiro significava ter nas mãos uma das joias da coroa do Comando Vermelho. E Doca não apenas controlou, ele dominou completamente aquele território. Foi na Vila Cruzeiro que aconteceu o episódio que marcaria definitivamente sua trajetória. Em 2007, a polícia planejou uma operação de grande envergadura para prender Doca. Dezenas de viaturas, centenas de policiais, helicópteros, armamento pesado, tudo foi mobilizado para capturar um único homem. Mas Doca não fugiu. Durante 11 horas intermináveis, ele resistiu. Transformou as vielas e lajes da favela em um labirinto mortal para os policiais que avançavam. Trocou tiros, mudou de posição constantemente, usou seu conhecimento profundo do território para manter-se vivo. Quando finalmente foi capturado, já era uma lenda. A notícia correu o país inteiro. O traficante que resistiu sozinho por 11 horas contra um batalhão. Para as autoridades foi uma prisão importante. Para o Comando Vermelho, foi a consagração de um líder em potencial. Os anos que Doca passou na prisão de 2007 a 2016 foram cruciais para sua evolução como líder criminoso. Enquanto estava preso, ele não ficou inativo. Pelo contrário, usou esse tempo para fortalecer alianças, estudar o funcionamento interno da facção e planejar seu retorno às ruas. O sistema prisional brasileiro, como se sabe,
é um verdadeiro quartel-general para as facções criminosas. Ali, longe dos olhos da sociedade, os líderes se reúnem, planejam operações, resolvem conflitos internos e tomam decisões estratégicas. Doca participou ativamente dessa dinâmica. Ele se aproximou de figuras importantes do CV, incluindo Elias Maluco, um dos fundadores históricos da facção. Essa aproximação seria fundamental para seu futuro. Quando saiu da prisão em 2016, Doca não voltou como o mesmo homem que havia sido preso. Ele voltou com uma missão clara, dada diretamente por Elias Maluco, assumir o comando do Complexo da Penha. Não era uma tarefa qualquer. O Complexo da Penha é um território vasto, composto por múltiplas favelas interligadas, com milhares de moradores e pontos de venda de drogas extremamente lucrativos. Controlar a Penha significava controlar uma das principais fontes de receita do Comando Vermelho. Mas também significava enfrentar desafios imensos, rivais internos que também queriam o território, a pressão constante da polícia e a necessidade de manter a ordem e a lealdade entre centenas de criminosos armados. Doca aceitou o desafio e começou a implementar suas estratégias. Assumir o comando foi apenas o primeiro passo. Consolidar o poder foi o verdadeiro desafio. Doca trouxe para a Penha os mesmos métodos que havia usado em Queimados e na Vila Cruzeiro: violência calculada, disciplina rígida e a lei do silêncio. Mas ele também inovou. Percebendo que o mundo do crime estava evoluindo, Doca começou a implementar táticas mais sofisticadas. Ele criou a chamada Tropa do Urso, um grupo paramilitar dentro do Comando Vermelho, treinado especificamente para defender o território e atacar rivais. A Tropa do Urso não era composta por simples traficantes armados. Eram combatentes organizados, com estrutura hierárquica clara, divisão de funções e táticas de guerrilha urbana. Doca investiu em tecnologia. Começou a usar drones para vigilância, antecipando movimentações policiais e identificando ameaças antes que chegassem ao território. Instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos, criou sistemas de comunicação criptografados e estabeleceu barricadas fortificadas nas entradas das favelas. O Complexo da Penha se transformou em uma verdadeira fortaleza urbana. Mas a verdadeira genialidade de Doca estava em sua capacidade de gestão. Ele entendia que controlar um território não era apenas sobre violência, mas sobre criar um sistema que funcionasse de forma eficiente. Organizou as bocas de fumo como se fossem empresas, com hierarquia clara, metas de vendas, controle de estoque e distribuição de lucros. Estabeleceu regras rígidas sobre o comportamento dos traficantes dentro da comunidade, proibindo roubos, estupros e violência gratuita contra moradores. Essa abordagem, embora brutal em sua essência, criou uma espécie de ordem dentro do caos. O ano de 2020 foi um divisor de águas na história do Comando Vermelho e na trajetória de Doca. Vários líderes importantes da facção morreram em circunstâncias diversas. Operações policiais, conflitos internos, vinganças. Cada morte abria um vácuo de poder que precisava ser preenchido. Doca, que já controlava firmemente o Complexo da Penha, viu a oportunidade e a aproveitou. Ele começou a expandir sua influência para além do seu território original. Primeiro, consolidou o controle sobre todas as favelas do Complexo da Penha. Depois estendeu seu domínio para áreas da zona oeste do Rio, tradicionalmente disputadas por diferentes grupos dentro do próprio CV. Essa expansão não foi pacífica. Houve confrontos, negociações tensas, alianças estratégicas e traições. Mas ao final desse processo, Doca emergiu como a segunda figura mais poderosa do Comando Vermelho, perdendo apenas para Marcinho VP, considerado o líder máximo da facção. Aos 55 anos, Doca acumula um histórico criminal impressionante, 34 mandados de prisão em aberto e investigações que o ligam a mais de 100 homicídios. Mas esses números frios não capturam a complexidade de sua trajetória. Ele é simultaneamente um produto e um arquiteto do sistema que o criou. Sua história revela as fraturas profundas da sociedade brasileira,
onde a ausência do Estado e a desigualdade extrema criam terrenos férteis para o surgimento de poderes paralelos. A ascensão de Doka ao topo do Comando Vermelho não é apenas a história de um criminoso individual. É uma narrativa que expõe as contradições de uma sociedade que, por décadas, abandonou suas periferias, permitindo que facções criminosas se estabelecessem como formas alternativas de governo. Hoje, Doka comanda um império do crime que movimenta milhões de reais, emprega milhares de pessoas, ainda que em atividades ilegais, e exerce influência sobre a vida de centenas de milhares de moradores de favelas. Sua lei do silêncio continua vigorando, mantendo territórios inteiros sob um regime de medo e controle. As autoridades continuam na sua perseguição, mas ele permanece ativo, comandando operações de dentro e de fora das prisões, utilizando uma rede complexa de subordinados e aliados. A tecnologia que implementou, as táticas militares que adotou e a estrutura organizacional que criou tornaram o Comando Vermelho, sob sua influência, ainda mais poderoso e difícil de combater. Esta é a realidade das favelas cariocas no século XXI. Territórios onde o Estado chegou tarde, chegou mal ou simplesmente não chegou, e onde homens como Doka preencheram esse vácuo com suas próprias regras, sua própria justiça e seu próprio poder.